Olá, galera nerd. Hoje eu quero falar para vocês desses heróis. Alguns já devem ter ouvido falar, outros vão conhecê-los. Na verdade, qual é a relação entre Mandrake e Fantasma ou Fantasma? Esses dois, digamos assim, heróis, eles são criação do mesmo desenhista, ali, roteirista primeiramente ali, que é o Lee Falk, que criou primeiramente o Mandrake em 1934 e posteriormente o Fantasma em 1936. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Esse HQ aqui, ó, ele é de 1989 e é bem interessante, assim, eu gosto até professores explorarem a questões do uso do HQ em sala de aula, a questão da moeda. Sim, a gente teve uma moeda chamada Cruzado Novo, né? A gente teve uma sequência de moedas, muitos aqui, né, mais jovens devem apenas conhecer o real, que está aí nativa desde 1994, né? Mas a gente tinha uma moeda que é mais ou menos com base na moeda a gente consegue identificar períodos históricos, até mesmo dos próprios HQ. Então a gente teve uma moeda aí chamada o Cruzado Novo, ele teve uma existência pequena, que é bem nessa época de 1989, que é esse HQ do Mandrake. Primeiramente eu quero explorar com vocês a capa desse HQ do Mandrake. Assim, se vocês observarem assim, os vilões que aparecem nessa capa, vai lembrar muito o que a gente... Eu quero começar por um que o filme ainda está muito em alta e o pessoal ainda conversa e fala muito, que é Deadpool e Wolverine. Uma coisa muito interessante e que tem na Marvel, de uma forma geral, é a surgimento, desses países fictícios, e diferente da DC, que tem uma questão, de ser totalmente fictício as cidades ali, por exemplo, a cidade do Batman, Gotham City, as Metrópolis, Superman, temos a do Arqueiro Verde, temos a do Flash, são cidades, mas assim, na Marvel eles utilizam muito, digamos assim, a nossa constituição dos países que a gente tem e cria, eu falei em outros vídeos lá sobre a questão na África lá, depois eu quero retomar a questão da África, que é a Wakanda Forever lá, e também a questão, que eu comentei, que agora tá também alto por causa do Doutor Destino aí, que Latveria lá, que é a cidade, o país lá, do Doutor Destino. A gente tem um outro que foi explorado até nessa série do Gavião Negro e Soldado Invernal aí, e que é o Madripoor, é uma ilha, ao sul de Singapura, é uma cidade ficcional, apareceu na série, mas aparece direto nos HQ. E se a gente retomar o Wolverine, o Pet Wolverine ou o Wolverine Caolho, que aparece no filme, as histórias dele são ambientadas nessa ilha de Madripoor ali, Então, e o que é interessante assim, ó, que se a gente observar no filme lá, que aparece ele numa mesa de jogo lá, é a mesma situação desse, que é o tal de Barão, então o mesmo esquema lá, ó, caolho com terno branco, bem estilo o que o Wolverine, eles estavam utilizando ali. Então só pra gente ter uma noção assim, e eu vou falar que o Mandrake e o Fantasma ambos já foram publicados tanto pela DC, tanto pela Marvel, então de repente esses heróis podem aparecer em qualquer um dos outros, desses dois aqui, desses universos, porque já foi publicado em tanto DC como Marvel. Mas um outro vilão ali, ó, que é o Cobra, que ele chama aqui, e ele lembra muito, na história, assim, o Dr. Doom aí, o Senhor Destino aí, ou quer dizer, o Doutor Destino, que a gente tá aí preparando-se para daqui a pouco surgir o filme. Mas o que acontece? Só pra gente ter uma ideia, que o Mandrake, na verdade, é um ilusionista, é um mágico, de uma forma geral, e as pessoas associam ele muito a Zatanna também, como fosse um par romântico, mas não tem nada a ver. A Zatanna é da DC,
A gente associa muito porque a gente tem. Eu até vou mostrar. Esse aqui é um busto da Lady Thor, né? Que a gente associa ao Thor, a Lady Thor, né? E às vezes a gente associa a Zatanna ao Mandrake, mas não tem nada. O par romântico, pode ser um par romântico da Zatanna ali, na verdade é até o Constantine, né? Não tem nada a ver com o Mandrake, assim. Só que a gente vai explorar, assim, ó. Os aspectos, como eu gosto muito assim, ó, das relações, como eu digo, aqui a biologia é nerd, a gente sabe que dentro das transversalidades a gente tem tanto a educação ambiental, né, a gente tem outras transversalidades que participam junto, que uma é a educação em direitos humanos, que é muito interessante a gente ter sempre, né, essa questão dos direitos humanos sendo trabalhado em sala de aula. E o ERERA, às vezes o pessoal não sabe o que é essa sigla, né? Que é a educação, né, das relações étnico-raciais. Então é bem interessante esse estudo todo, elas fazem, digamos assim, um blend entre educação ambiental, direitos humanos e ERERA, se unem numa forma geral. E a gente vai falar mais adiante daquela questão que a gente quer falar tanto da justiça ambiental, né? Envolve tudo isso aí. E o interessante assim é que essa situação de 1934, se a gente for analisar assim a relação desses heróis com outros países, se a gente for analisar os vilões, são orientais, então mostrava muito aquela questão, né, principalmente americana, com a questão dos orientais, de uma forma geral. A questão assim até do neocolonialismo, vamos dizer assim, porque o Mandrake, mesmo tendo uma origem, né, plebeu, de uma forma geral, ele é ajudado, ele tem um ajudante, né, digamos assim, um parceiro ali, que é o Lothar. Depois esse Lothar, ele acaba fazendo, a gente vai ter uma série animada aí que eu vou colocar para vocês, que aparece esses super-heróis de uma forma geral todos juntos. Mas o que acontece? Lothar é um príncipe na África lá, e se for analisar, ele aparece como um ajudante. Lembrando que tem uma coisa importante aí, ele foi, digamos assim, o primeiro, digamos, herói negro com destaque, né, dentro dos quadrinhos, porque eram muitos personagens secundários, né, quando tinha a questão do negro, aí foi o primeiro, né, antes do Pantera Negra, assim, vamos dizer que o Lothar tem essa importância, mas ainda tinha estereotipos, assim, mesmo ele sendo um nobre, ele parecia ter uma relação mais baixa em relação ao próprio Mandrake, né? Mas isso aí depois até nessa série animada assim não ficou mais claro isso, e ficou mais uma forma mais geral, dando valor para todos, uma forma de geral assim, sem essa questão étnico-racial assim muito clara, mas era a mentalidade ali em 1934 quando surgiu. Então é bem interessante o professor abordar essas questões, porque a gente está num mundo em constante mudança, tanto em questões ambientais, principalmente climáticas, como aspectos sociais, né? Então, o Mandrake, né, e o Fantasma, né, são, né, do Lee Falk, a sua criação. Aqui eu queria chamar a atenção para esses vilões aqui que ele combate com personagens que a gente vem acompanhando aí. E voltando à questão assim, né, falamos de Madripoor, que é essa questão fictícia aí, mas voltando assim o Fantasma, né, esse super-herói assim que ele tem também um país ficcional lá, que é Bangala ali, que fica também, digamos assim, na África, como a Kanda lá fica na África, né? Então temos essa questão do Bangala. E se a gente for ver as histórias do Fantasma, ele luta contra a pirataria, até porque ele foi vítima, e a origem dele, né, de um ataque pirata lá, mas tem contra a fome, contra o racismo, e muito legal assim, as aventuras dele trazem já essa leitura, sendo que o surgimento do Fantasma é de 1936. Tem um filme, é legal, tá, de herói, ele é de 1996, retrata essa questão do fantasma, assim, aí ele tá lá, aí tem a questão ele usa 2 anéis, tem toda uma simbologia daqueles anéis, então o fantasma é aquele espírito que anda, numa forma geral. E o que eu quero discutir aqui com vocês nesse primeiro momento aqui é como a gente pode usar essas questões de HQ, fazer esse análise histórico aqui. Eu
brincando aqui, a gente está falando um pouquinho sobre até a questão das moedas que o Brasil teve, né? Então aqui a gente analisa, em outros momentos vou trazer outros HQs, né, que tem mais antigo, então a gente pode avaliar, né, como essas mudanças, né, financeiras do próprio país. Então a gente já teve uma moeda chamada cruzado, né, e aqui era o cruzado novo, né. O nome cruzado é estranho, né, mas é isso aí, já foi cruzado. Teve um nome muito bonito que foi o cruzeiro também, que a gente tem essa questão da constelação aí, mas e hoje, né, a gente vive com o nosso real, que está em vigor desde 1994, mas a gente pode fazer essa análise assim, e aqui a gente está fugindo um pouquinho da área ambiental e falando mais na questão histórica, tudo. E também aquela questão envolvendo assim, essa questão dos personagens, a gente entender o que é um herói, o que é um vilão, como é que era a noção, né, que tinham, né, quem eram nossos vilões ali, né, e a gente já falou em outros momentos, assim, sempre, já falei sobre o Capitão América em outro vídeo ali, caiu, tem questões já do Enem, aquela questão, né, do primeiro HQ do Capitão América, que ele aparece dando um supapo ali, né? Então tem muitas essas questões do quem eram os inimigos, né? Ou qual era a visão dos inimigos desses heróis, né? Depois já virou uma questão mais espacial, né? Tem, isso aqui vai acompanhando à medida, porque o Quarteto Fantástico acompanha bem aquela questão da conquista do espaço, né? Aquele período lá entre Estados Unidos, né, e a União Soviética, lá quem é que chegava primeiro ao espaço, e a questão do conquista chegar na Lua. Então envolve muito isso aí. E depois a gente começou a ter inimigos, né, como Galactus, assim, as questões mais extraterrestres que foram chegando aí, Venom, né, são outras situações de outros mundos para o nosso aqui. Mas é bem interessante a gente argumentar isso aí, usar, né, a questão de HQ, porque às vezes assim, o acesso primeiramente às leituras, porque digamos em 1989 eu tinha 12, 13 anos e consumia muitos gibis, a ponto que eu tenho eles até hoje, né? E o que acontece assim, é uma forma, né, dos alunos, né, se desenvolverem de uma forma geral, tendo leituras, né, e entendendo o que se passa, qual é o pano de fundo dessas histórias. Eu gosto muito, né? Como assim? Vamos falar de meio ambiente, vamos falar de Capitão Planeta também, né? Esses cuidados com o nosso planeta. Mas é interessante aqui que eu quero falar de transversalidades, né? Desse blend de conteúdos que, independentemente da área, natureza, matemática, social ou linguagens, tem que trabalhar. Uma é a questão ambiental, né? Outra é a questão desses estudos em direitos humanos, e o ERER, que é esses estudos das relações étnico-raciais. Esses três, assim, devem trabalhar em todos os conteúdos, desde a matemática, química, da física, da biologia, a língua portuguesa, e assim vai para todos os componentes ali, devem trabalhar esses aspectos assim, até porque a gente está num período que a gente tem que falar muito em justiça ambiental, tá? E entender que às vezes a questão climática, quem são os principais impactados no primeiro momento, entender quais são as pessoas, as comunidades que são impactadas diretamente no primeiro momento por todos esses eventos climáticos que a gente vem vivenciando, certo? Então aqui é uma dica para a gente retomar, lembrar de alguns super-heróis. Esse aqui não é nem DC nem Marvel, de ambos já foram publicados. Então conheça as aventuras do Mandrake, que não é para romântico, da Zatanna, e conheça a aventura desse espírito andante, né, justiceiro, né, na África lá, que é o Fantasma. Até um próximo vídeo, a gente vai explorando mais situações de HQ que a gente pode usar em sala de aula, e até um próximo momento aí. Um grande abraço e até lá.